Uma boa noite a todos que estão aqui na Casa Espírita e a todos que estão nos assistindo de casa pelo Facebook e mais tarde pelo YouTube. Antes de mais nada, os nossos parabéns para as mães no dia de hoje, que é o Dia das Mães. Né? Que Deus abençoe a todas elas, que elas tenham tido um dia excelente. Então, nós parabenizamos as mães que estão aqui encarnadas e as mães que já retornaram à pátria espiritual e que continuam nos amando. Como diz o Evangelho, o amor jamais se acaba. Alguém já disse que as mães são médiuns de materialização, pois foi através delas que todos nós materializamos aqui na Terra para cumprir a nossa jornada de evolução mais uma vez. Então, que Deus, nosso Pai, abençoe a todas as mães. E por falar em Deus, nós vamos então fazer a nossa prece, rogando a Ele que nos abençoe, nos ilumine, nos ampare. Agradecendo a Jesus pelos seus ensinamentos. Jesus, nosso modelo e guia, governador espiritual da Terra. Agradecemos também aos bons espíritos que nos amparam, que nos protegem, que nos dão intuição e inspiração para que nós possamos tomar as melhores decisões. Então, que Deus abençoe a nossa reunião, que ela possa ser benéfica a todos nós que estamos aqui. Então, aqueles que estão em casa, se quiserem, coloquem um copo de água ao lado, para que a espiritualidade possa fluir sobre essa água, os remédios, as energias que nós estamos precisando. Então, vamos iniciar a nossa reunião e, como já falamos em Deus, vamos continuar falando em Deus. Segundo a doutrina espírita, Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, o Criador incriado. Então, não existe nada mais inteligente do que Deus, inteligência suprema. Se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, na questão número 13, ela traz os atributos de Deus. Deus é onipresente, está em todo lugar. Deus é onipotente, é poderoso. Deus é onisciente, sabe tudo. E Deus é soberanamente justo e bom. Então, se Deus é soberanamente justo e bom, o inferno é uma incoerência. Como é que Deus, o absoluto, a inteligência suprema, que nos criou simples e ignorantes, que sabe que nós ainda somos espíritos imperfeitos, somos espíritos da terceira ordem, como é que Deus nos condenaria a um inferno eterno, a um castigo eterno, por toda a eternidade, por um erro que nós cometemos, por ignorância das leis divinas? Então o inferno não pode existir, porque ele não combina com a soberana bondade e a soberana justiça, que é Deus. Então, lembrando que o nosso universo, ele é regido por leis materiais, que são leis divinas, e leis espirituais, leis morais, que são leis para nossa evolução espiritual. Muitas pessoas, nesse período de pandemia, está dizendo aí que Jesus está voltando, que Deus está castigando a humanidade. E nós, como já falamos, se Deus é soberana justiça, é soberana bondade, Ele não castiga. Deus é Pai, como disse Jesus. E um bom pai educa, corrige, ensina, ampara. Então, essa pandemia já ocorreu outras vezes na história. A peste negra, ocorrida por volta do ano 1200, 1300, dizimou a metade da população da Europa. A gripe espanhola
Uns dizem que ceifou 33 milhões de pessoas. Ocorreu entre o ano 1918 a 1920, 3 anos. Outros dizem até que ela matou 100 milhões de pessoas. Já houve outras epidemias, a gripe asiática. Então, essas coisas ocorrem. E a espiritualidade nos fala que essas coisas ocorrem, como aconteceu com o tsunami, com as guerras que ceifaram. A Segunda Guerra Mundial ceifou 20 milhões de pessoas. Voltaram para o mundo espiritual. E esses dias, lendo o livro Nosso Lar, lá consta, nesse livro, esse livro fantástico, que foi publicado em 1944. Ele está hoje com 77 anos. E nós ainda não tiramos dele todos os ensinamentos. Então, esse livro, ele fala da imortalidade da alma. Ele fala da lei de causa e efeito lá no mundo espiritual. Ele fala das colônias, dos agrupamentos, da vida no mundo espiritual. Ele fala que as pessoas que desencarnam continuam amando os que estão aqui. Que a gente pensa, morreu, acabou, não. O espírito é imortal, continua amando. Os nossos entes queridos, que estão na pátria espiritual, continuam nos amando. Então, essa doutrina nos mostra, esse livro nos mostra tudo isso. Nos mostra a nossa necessidade de desapego. Mostra o caso de André Luiz, né? Uma das maiores vontades que ele tinha era voltar à terra para rever a família. E quando ele volta, encontra os filhos todo diferente do que ele deixou, e a mulher dele casada com a outra pessoa. E ele ficou totalmente desequilibrado. Foi preciso que uma benfeitora viesse em socorro dele, para dizer para ele que após o passamento, os destinos mudam. As pessoas aqui vão fazer outras coisas, os que estão do lado de lá também, mas continua amando, continua irmãos, e todos nós somos irmãos. E demora para ele aceitar a situação. Ele só vai dizer que aceitou a situação no próximo livro dele, Os Mensageiros. No começo do livro ele fala que ele tinha aceitado melhor o casamento da esposa, né? Então, um livro fantástico. E nesse livro, ele nos fala que, por volta de 1938, 39, quando estava para estourar a Segunda Grande Guerra Mundial, a espiritualidade estava preparando para socorrer aquelas almas que iam desencarnar em multidões. Então, o mundo espiritual estava preparando para isso, porque sabia que havia muito sofrimento. Almas iam desencarnar e outras iam ficar aqui em sofrimento. E então o espírito se reúne do lado de lá. Dizem até que vem espírito de outros orbes para ajudar. E agora, recentemente, Divaldo Franco recebeu um livro do espírito Manuel Filomeno de Miranda, um livro chamado No Rumo da Regeneração, o último livro dele, em que ele fala da reunião dos espíritos no mundo espiritual para socorrer os que estão desencarnando de Covid, para socorrer os enfermos que estão nos hospitais, para socorrer os familiares que estão todos desalvorados, para socorrer, amparar os médicos, os enfermeiros que estão estafados, trabalhando dia e noite, para intuir, para inspirar os governantes para fazer o melhor em benefício da população. Então, é preciso que nós saibamos que nós não estamos sozinhos, nós não estamos desamparados. Deus cuida de nós, Deus nos socorre. Nesse mesmo livro tem uma mensagem do Dr. Bezerra de Menezes dizendo que tem pessoas que vieram para desencarnar nessa época. Como tem pessoas que desencarnam com 2 anos, com 20 anos, com 50, com 40, com 80, com 100 anos.
Tem pessoas que vieram desencarnar nessa época. A única diferença agora é que está desencarnando mais gente, mas sempre desencarna a pessoa, porque é uma coisa normal da nossa vida. A morte é como se fosse a colação de grau aqui do nosso temporada aqui na Terra. Então, sempre ocorre. Então, nós temos que ter confiança em Deus, fazer aquilo que nós sabemos fazer e que já aprendemos, que é manter distância, lavar as mãos, usar máscara, álcool gel, nos alimentar bem, fazer orações por nós, para nos fortalecer, oração para os nossos familiares, para os nossos enfermos que estão nos hospitais e para todos os outros, porque nós devemos orar por todos que estão sofrendo. Né? Então, gente, não devemos ficar com medo, aterrorizado. Vamos confiar em Deus. Então, como eu estava falando, o universo ele é regido por leis. Se nós olharmos lá no Velho Testamento, veio através de Moisés o Decálogo, as 10 leis, né? Que fala do que nós não devemos fazer. Não matarás, não furtarás, não cobiçarás coisas alheias, seja invejoso. Não levantarás falso testemunho, ou seja, não minta. E assim vai por diante. Passa-se o tempo e chega Jesus. E Jesus nos fala: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento, de toda a tua força, e ao próximo como a si mesmo. Ele resume as leis anteriores de Moisés numa só. E ele nos fala: perdoarás, não 7 vezes, 70 vezes 7. Dê com a mão direita, sem que a esquerda saiba. Faça aos outros aquilo que você gostaria de fazer, que fizesse com você. Tenha paciência. Seja perseverante no bem. Então Jesus nos diz o que nós devemos fazer. Diferente de Moisés, que nos fala o que nós não deveríamos fazer. Ele diz o que nós devemos fazer. E aí passam-se os anos, 1800 anos, chega o Espiritismo, nos falando, nos ensinando por que é que nós devemos perdoar, por que é que nós devemos ser caridosos, por que é que nós devemos ser pacienciosos, tolerantes, perseverantes no bem. Então, nos dá a explicação, o porquê das coisas. O Espiritismo vem nos dizer de onde nós viemos, por que estamos aqui, por que sofremos, para onde iremos. Ele nos dá essa explicação. O Espiritismo ele é profundamente consolador, não porque ele tira a dor, mas ele explica, ele esclarece, ele mostra para a gente que a morte não existe, que só existe vida, como o próprio Cristo disse: meu Pai não é Deus dos mortos, mas sim dos vivos, nos informando que mortos são as pessoas divorciadas das coisas de Deus, que estão buscando viver a vida material, buscando os prazeres, buscando somente o reino da terra. Esses são os mortos. Então, os vivos são aqueles que já despertaram, que a luz da espiritualidade já bateu, já entendeu que existe uma alma, que existe alguma coisa após o passamento. E aquele que teve o contato com a doutrina espírita, então, fica um pouco diferente. E daí ele sabe por que as pessoas são diferentes. Por que uns nascem ricos, outros pobres. Por que uns nascem sabendo tanto, outros com tanta dificuldade. Por que uns com tanta saúde, outros estão enfermos. Por que uns tão bons e outros tão maus. Então, nos mostra que cada um de nós está num patamar de evolução. Então, leis divinas. Lembrando que, se nós pegarmos o Livro dos Espíritos, que é um livro que tem 4 partes, na terceira parte dele, vem as leis morais. Leis
divinas para a nossa evolução, para que nós possamos atingir a nossa felicidade. Diz que a única fatalidade que realmente existe é a nossa angelitude, que nós vamos atingir um dia. Nós vamos ser espíritos felizes, e vamos habitar mundo feliz, não vamos precisar reencarnar. Então nós estamos naquele patamar de precisar encarnar. Encarnamos em mundos primitivos, reencarnamos nesse mundo nosso aqui, que é de provas e expiação, muitas vezes, que é um mundo segundo nível. A Terra está sendo transformada, está sendo mudada para um mundo de regeneração, que é o mundo da terceira ordem. Então, nesse mundo que nós estamos vivendo hoje, existe mais mal do que bem. O mundo que vai transformar a Terra, que vai transformar os habitantes da Terra, né? Porque a Terra não muda, que vai mudar os habitantes. E esse mundo de regeneração vai ter mais bem do que mal, mas ainda vai existir mal. Então, nós reencarnamos em 3 etapas. Já nos mundos felizes, nos mundos celestes, não reencarnaremos mais. Aí seremos espíritos felizes. Aquilo que o Cristo fala, né? Eu vou vos preparar lugar. Para onde eu esteja, vós estejais comigo. Né? Então, os mundos felizes, nós vamos atingir isso aí. Então, quais são essas leis? As 10 leis. Se nós pegarmos lá, vamos lá. Primeira lei, lei de adoração. E os Espíritos falam que a oração é uma adoração. Que pela oração nós podemos pedir, podemos louvar e agradecer. O que mais nós fazemos é pedir. Deveríamos agradecer mais. Mais é o que mais nós fazemos. E para adorar a Deus, como disse Jesus, nós devemos fazer o quê? Brilhar a nossa luz. Jesus fala isso. Que brilhe a vossas luzes diante dos homens, para que eles, vendo as suas boas obras, glorifiquem a Deus. Então, quando você faz um bom trabalho, você é honesto, você é caridoso, você é paciencioso, você é tolerante, você é alegre, confia em Deus, você está brilhando a sua luz. Consequentemente, está adorando Deus. Não é adorar a Deus, não é ajoelhar e falar como o Senhor é poderoso. Não. Adorar a Deus é fazer as coisas certas, é cumprir as leis dele. Depois vem a lei do trabalho. A lei do trabalho, o trabalho, diz lá que toda ocupação útil é trabalho. Quando você ora por alguém é um trabalho. Quando você telefona para alguém que vai ser internado, vai fazer uma cirurgia, desejando que ele seja feliz, é um trabalho. Tudo que for útil é trabalho. E é através do trabalho que nós ganhamos o nosso pão. É através do trabalho que nós aprendemos muitas coisas e evoluímos. Lei do trabalho. Depois da lei do trabalho vem o que? Vem a lei da reprodução. Então essa lei diz o seguinte: que Deus permitiu que nós nos reproduzíssemos, para que uma geração substitua a outra. Então, por isso, os animais se reproduzem, nós também, porque senão, já pensaram que se não houvesse essa lei de reprodução, aquela população da Terra, em morrendo, a Terra não tinha mais, estava um vazio. Então, a lei de reprodução existe para substituir os filhos de Deus que vão desencarnando. E nós mesmos vamos voltando, vamos e voltando, como está lá no túmulo de Kardec. Morrer, nascer, renascer ainda, progredir sempre. Então, lei de reprodução. Depois vem a outra lei, a lei de conservação. Que lei é essa? É a lei que diz que nós devemos conservar a nossa vida. Por isso é que nós olhamos atravessar a rua, por isso que nós evitamos colocar a mão no fogo, por isso que nós temos medo de morrer. Para quê? Para que nós fiquemos aqui o tempo necessário do nosso planejamento reencarnatório. Então, é a lei da conservação, né? É o instinto de conservação. Porque senão a gente, de repente, morria bestamente, né? Passava na frente de carro, né? Se cortava, né? Então, por isso existe essa lei de conservação. Depois da lei de conservação, vem a lei de sociedade. Todo mundo vive aqui na Terra, cada um tem uma profissão.
Você pega aqui essa casa espírita aqui, não foi eu que fiz, alguém fez, pedreiro, carpinteiro, encanador, eletricista. Você vê um hospital, está lá, atendendo aquele mundo de gente, alguém fez. Então, cada um tem uma função e todo mundo se ajuda. Você precisa do padeiro, você precisa do leiteiro, você precisa do mecânico, do eletricista, do pedreiro, do carpinteiro, do médico, da polícia. Então, é a lei de sociedade, é a convivência entre nós aqui, e assim nós vamos aprendendo um com o outro, ajudando um outro e vamos evoluindo. Depois dessa lei, vem a lei de destruição. Essa nós vamos falar mais dela. Depois da lei de destruição, vem a lei de igualdade. Perante Deus, aos olhos de Deus, todos nós somos iguais. Eu sou igual a todos vocês aos olhos de Deus. Aquele elemento está lá debaixo da sarjeta, lá alcoolizado, usando crack, também tem os mesmos direitos aos olhos de Deus. Então todos somos iguais perante Deus. Todos nós. E cada um passando por uma experiência. E Deus tem mecanismo para fazer todo mundo evoluir. A cada encarnação nossa, há um planejamento reencarnatório que vai nos conduzir. Se não der certo numa, se nós falharmos, outra oportunidade para a gente crescer. Depois vem a lei de liberdade, ou lei importante, a liberdade, o livre-arbítrio. Nós podemos matar, nós podemos furtar, nós podemos corromper, nós podemos fazer o bem, nós podemos dar cabo da nossa vida, mas é uma lei de escolhas e consequência. Você escolhe e aquela escolha sua tem consequências. Consequências boas ou consequências sofridas. Depois vem a lei do progresso. Tudo progride, inclusive os mundos. Tudo progride. Tudo progride. Depois a última lei, que é a lei de amor, justiça e caridade. 3 palavras. A lei de amor. É a lei que rege o universo. E essa lei de amor tem dois braços. Uma, a justiça, a outra, a caridade. A justiça é uma virtude básica. Sem a justiça não dá para fazer as outras coisas. O que é justiça? É você respeitar o direito dos outros. O seu direito começa quando termina o outro, mas ele termina quando começa do outro. Então, a justiça é a base de tudo. Como diz Jesus lá, faça aos outros aquilo que você gostaria que te fizesse. É justiça. Então, e a caridade? A caridade é o meio da gente nos livrar do egoísmo, né, do orgulho. É a gente lembrar que todos são filhos de Deus e fazer o melhor que nós pudermos fazer. Lá nessa passagem, lá diz lá, como é que Jesus entende a caridade? E lá ele fala, benevolência para com todos, bondade, indulgência com as imperfeições alheias, compreensão pela ignorância, pela inferioridade do outro, e perdão das ofensas. Nós devemos perdoar sempre, porque quando nós perdoamos, nós nos libertamos. Quando nós odiamos, nós nos prendemos. Como diz um amigo nosso, não perdoar é marcar o encontro para o futuro. É adoecer, é atrair obsessores, e depois ter que reencarnar junto com aquela pessoa que nós odiamos para nos acertar com ele. Então, por isso é que Jesus bate no perdão até o último momento. Na cruz ele fala, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então eu deixei uma lei, sem comentar, a lei de destruição, que é o assunto de hoje. O que diz essa lei? Ela diz o seguinte, que tudo aqui na terra se transforma, se destrói. A madeira apodrece,
O ferro enferruja. Os animais adoecem, envelhecem, morrem. Nós envelhecemos, adoecemos, morremos. Os vegetais, as flores desabrocham. Então, tudo que é matéria se destrói. Tudo. Então, essa lei mostra para a gente que tudo se destrói. Então, às vezes, a gente fica falando, pensando, né? Eu amo aquela fulana, porque ela é linda, é bonita. Aí a gente fica pensando, né? Daqui 30, 40 anos, o que sobrou dessa beleza? Eu sou vaidoso, porque sou rico, porque sou bonito, porque sou bajulado pelos amigos. Passa 30, 40 anos, eu sei o quê? Um velhinho frágil. Porque a lei de destruição é inexorável. O tempo chega tudo no lugar. Então, essa lei, qual a finalidade dessa lei? É nos alertar. Você não é daqui. Tudo que é do uso do seu corpo vai ficar, inclusive ele. Então, de vez em quando, a gente vê pessoas revoltadas contra Deus. Uma pessoa que eu fiquei sabendo aqui na cidade. Essa pessoa perdeu um filho. Ela perdeu o primeiro marido de Covid, depois perdeu um filho. E esse filho deixou um filho, ele era separado, um filho excepcional. Então, aquela avó que ficou, que o marido dela desencarnou por Covid, a filha também desencarnou por Covid, né, o filho, né? Então ela ficou pensando, né? Deus não pode existir. Como é que Deus faz isso comigo? Eu sempre fui uma pessoa boa, sempre ajudei os outros. Como é que acontece isso comigo? Deus não pode existir. Mas é que a pessoa não tem compreensão da reencarnação, de como funciona a vida aqui na Terra, como nós somos impermanentes aqui na Terra. Talvez se ela tivesse aquele conhecimento que a doutrina espírita nos passa a respeito da vida após a morte, de reencarnação, ela entendesse que aquele filho, que aquele marido estão vivos, perderam só o corpo. Então essa lei de destruição nos mostra isso, que tudo se destrói. No livro, se não me engano, no capítulo 14, no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, tem uma mensagem do Espírito, acho que Lacordaire, chama-se A Verdadeira Propriedade. Quem tiver a oportunidade, leia essa mensagem, é muito bonita. Então ele fala o que são as nossas verdadeiras propriedades. O que é que nós vamos levar de retorno à pátria espiritual? Nada que é do uso do corpo. Vamos levar os nossos conhecimentos, aquilo que nós adquirimos, a nossa bondade, aquilo de bom que nós fizemos. Isso nos acompanha, isso ninguém tira. As nossas virtudes, ninguém tira. Tudo aquilo que nós adquirimos de virtude, ninguém tira. Então, gente, procuremos confiar em Deus. Nessa lei de destruição tem uma parte dela, ela tem vários subitens. Essa lei de destruição merece ser estudada, porque ela é muito importante. Porque ela é a base para a nossa evolução e para a nossa felicidade. Se nós cumprirmos essas leis, nós vamos ser felizes. Então, nessa lei de destruição, tem uma parte que fala sobre os flagelos destruidores. Eu selecionei somente uma questão para a gente ler. Questão 738A. Olha só o que diz a questão. Vamos imaginar aqui epidemia, guerra, tsunami, né? Dizer lá. Nesses flagelos, porém,
O homem de bem sucumbe como os perversos. Isto é justo. Que nós temos visto aí. Desencarnar de Covid, gente muito boa, que nós conhecemos. E algumas pessoas também, problemática. Então ele pergunta, é justo isso? Se aumenta já desencarnado só os ruins, né? Mas não, desencarna gente boa e gente ruim. Vamos ver o que os espíritos responderam. Durante a vida, o homem relaciona tudo ao seu corpo. Nós dizemos aqui em função do corpo. Roupa para o corpo, comida para o corpo, sapato para o corpo, carro para o corpo, casa para o corpo, tudo, a nossa função, a nossa vida aqui gira em torno do corpo, gira em torno dele, né? Mas, após a morte, pensa de outra maneira. Então, quando você está aqui, você tem as preocupações da vida, em trabalhar, em ganhar seu dinheiro, em comprar comida, em comprar roupa, em pagar as contas, a água, a luz, o telefone. Você tem as suas preocupações da vida, o relacionamento com o marido, com os filhos, com o pai, com a mãe, com o patrão, com os empregados. Você tem as suas preocupações, cheio de preocupações aqui. Mas quando você desencarna, isso acaba. Aí você vai pensar só em você. O que é que você fez na sua vida quando estava aqui, de certo e de errado? Do tempo que você perdeu, dos enganos que você cometeu. Ele prossegue. Como já dissemos, a vida do corpo é um quase nada. Um século do vosso mundo é um relâmpago da eternidade. E esse período que nós passamos aqui de 100 anos é nada, gente. É nada. Passa muito rápido. Daqui um dia nós vamos embora. Uns vão mais cedo, envelhecem, né? Demora para ir um pouco mais. Outros vão rápido. Vieram para viver 20 anos, viver 10 anos, viver 30 anos. Os sofrimentos que duram algum dos vossos meses ou dias, nada são. São apenas um ensinamento que vos servirá no futuro. Então, todo esse sofrimento que nós passamos aí, de repente, uma separação, uma ingratidão, um desemprego, uma perda financeira, uma enfermidade que vai nos preocupar, né? Isso aí é sofrimento. Assim, faz parte do nosso processo reencarnatório. Ocorreu por causa das nossas vivências aqui na Terra. Na nossa conduta aqui surgiram aqueles problemas. Fomos nós que traímos, fomos nós que compramos mais do que devíamos comprar. Né? Nós cometemos nossos equívocos, como nós falamos na lei de progresso, né? A lei de liberdade, escolhas e consequência. Né? Então, os sofrimentos que duram alguns vossos meses ou dias, nada são apenas ensinamento que vos servirá no futuro. E é verdade, você passa por uma situação, se um dia ela surgir novamente, você sabe como lidar com ela, você aprendeu com aquele sofrimento. Os espíritos que preexistem e sobrevivem a tudo. Eis o mundo real. É o espírito que é importante, gente. Lógico, nós devemos cuidar do nosso corpo, senão ele dura menos. O corpo é o templo do Espírito Santo, é o templo do Espírito. Nós temos que cuidar bem do nosso corpo, para ele durar o máximo possível. A gente sabe que as pessoas que entram na droga, que entram no alcoolismo, que entram no tabaco, ele encurta a vida dele. O comilão também. A gente sabe, a pessoa que guarda mágoa, guarda ódio, ressentimento, também encurta a vida. Né? Então, nós devemos cuidar do corpo, sim, mas o mais importante é o espírito, que ele é imortal. Como diz um amigo nosso, nós somos super-homens, sem a criptonita, né? A criptonita matava o super-homem, né? Então, nós somos super-homens. Nós não vamos morrer nunca, nós somos imortais. Deus nos criou para isso. Muita gente fala assim, poxa, mas Deus podia ter criado a gente perfeito, né? Precisa passar por tanta dificuldade. Cada encarnação, quanta dificuldade nós passamos. Mas Ele é a decisão dEle de fazer com que a gente cresça pelos nossos méritos, pelo nosso esforço. É pelo nosso esforço que nós crescemos, que nós aprendemos, que nós evoluímos. São eles os filhos de Deus e objeto da sua solicitude. Deus cuida de nós, gente. Deus cuida de nós.
Os corpos não são mais que disfarces sob os quais aparecem no mundo. Então, o nosso corpo é como se fosse disfarce. O nosso corpo disse poderia ser diferente. Ou poderia ser mais alto, mais baixo, mais gordo, mais feio, mais bonito, né? mais enfermo, mais saudável. Então, o nosso corpo é disfarces, esse corpo nosso. E com o tempo, como ele é matéria, deteriora, envelhece, adoece e morre, né? Prosseguindo, os corpos não são mais que disfarces sobre os quais aparecem no mundo. Nas grandes calamidades, no caso nosso, né, que dizimam os homens, eles são como um exército que durante a guerra vê os uniformes estragados ou rotos ou perdidos. Quem sabe, quem viu, acompanhou lá a Primeira Grande Guerra Mundial, uma guerra terrível, foi uma das últimas guerras em que os homens se enfrentavam cara a cara, com baioneta, né? Depois foram combatendo de longe, né? Então os uniformes naquelas trincheiras ficavam pandareco, né? O general tem mais cuidado com os soldados do que com as vestes. Então Deus, gente, a preocupação dele não é com o nosso corpo. A maior dele é com o nosso espírito, com o nosso crescimento espiritual. Porque ele sabe que o nosso corpo é perecível. Essa máquina fantástica estraga com o tempo. Então, gente, essa lei de destruição nos vem chamar a atenção. E às vezes nós ficamos revoltados, rebelando contra as leis de Deus, porque faleceu um ente querido nosso. Mas nós esquecemos que o vizinho também passa por isso. Perde filho, perde pai, perde mãe. E surge isso aí, mais para a gente acordar mesmo. Essas perdas que nos faz chorar, que nos faz entristecer, porque é muito duro uma mãe, um pai, ver um filho jovem indo embora, vítima da Covid, ou de um acidente, ou de um câncer. É muito sofrido. Mas este filho, este pai, esta mãe, continuam vivos. Eles vivem no mundo espiritual. Então, gente, Deus se preocupa conosco, cuida de nós. Me lembro de uma história contada pelo Haroldo Dutra. Ele conta a história de uma senhora que ela chegou no aeroporto muito afobada, né? Porque ela precisava voltar para casa, tomar um avião. Então o chegou lá no guichê, fez todo aquele procedimento, check-in, despacho de mala, e entra lá, e aquela revista, e embarca no avião. Quando ela chega dentro do avião, na poltrona, que era o número dela, ao lado tinha uma menininha de 7 anos, minha bonitinha, alegrinha, com um livrinho na mão, infantil, fazendo a leitura dela. Aí a mulher cumprimentou a menina correspondeu, a menina continuou a leitura, ela sentou, daqui a pouco veio a aeromoça, fez aquele procedimento, né, que se faz antes do voo, e o piloto foi autorizado, o avião decolou. Começou o voo, normal. De repente o avião entra numa zona de turbulência e começou a tremer tudo. E ela, que já tinha medo de viagem de avião, foi ficando com medo. Começou a rezar, né? Mas ela notou que a menina estava tranquilinha, lendo do mesmo jeito. E de repente o avião mais chacoalhando, e ela com aquele medo, não aguentou, perguntou para a menina: menina, você não está com medo? A menina: não. Mas por que você não está com medo? Porque o meu pai é o comandante do avião. Então, gente, isso quer dizer para nós o seguinte: Deus comanda o universo. Deus é nosso Pai. O pior que pode acontecer conosco é morrer, mas continuaremos vivos. E morrer, todos nós vamos, mais cedo ou mais tarde. Mais cedo ou mais tarde nós vamos sair do corpo. Mas vamos continuar vivos. O mundo real é o mundo espiritual. Esse nosso mundo material pode ocorrer uma hecatombe atômica e virar pó. Todas as pessoas que aqui dentro desencarnarem. Mas o mundo espiritual resiste a tudo.
Continua. Só perde a matéria. E outro detalhe, os mundos também se apagam. O Sol se apaga. Diz que o Sol tem energia para mais 5 milhões de anos. Mas vai apagar. As galáxias, tudo se transforma no universo. Tudo que é matéria se transforma. Então, por isso, não tenhamos medo. Haroldo conta uma história que também tem um monte de passada. Ele contou a vida dele. Ele foi uma pessoa que nasceu num lar humilde, morou em casa de 6 pessoas, não sei o que houve com a família dele, dificuldade para estudar. E teve uma época que ele estava tão sofrido, as coisas estavam tão difíceis para ele, que um dia ele encontrou um amigo e foram para uma praça e sentaram num bar. E ele começou a contar a história e começou a chorar. Aí passou um senhor ao lado dele e viu ele chorando, voltou, falou assim: olha, você, desculpa, eu interferi, mas eu posso te pedir um favor? E chorando, e o Levin falou para ele: posso te pedir um favor? Pode, sim. Ore por mim. Ele falou: mas como assim? Eu estou sofrendo, eu estou chorando, o senhor pedindo a mim orar para o senhor. Filho, quando a gente está sofrendo, a gente está mais próximo de Deus. Deus ouve melhor as nossas preces quando a gente está sofrendo. E é verdade, gente. Tem um médico famoso no Brasil, fala que os verdadeiros templos da terra não são as igrejas, são os hospitais. Porque o elemento, quando cai no hospital, principalmente na situação dessa que nós estamos vivendo hoje, ele fica preocupado. Principalmente se for de Covid, né? Fica preocupado. Aí ele ora, aí ele pede, aí ele lembra do passado, aí ele lembra das faltas, das coisas que ele fez. Ele pede para Deus: Senhor, me cure, que eu vou mudar. É no sofrimento que as pessoas oram. E Deus ouve, pode ter certeza que ouve. Quando nós orarmos, gente, vamos levantar a cabeça. Vamos olhar para o céu. Quando a gente olha para o céu, a gente parece que está ligado em Deus. Observe que as pessoas, quando estão na ânsia de cometer um suicídio, olham para baixo. Observe um cara que está no alto de um prédio, tentando cometer suicídio. Ele está ali olhando para baixo, não olha para cima. Então, quando nós estivermos tristes, nós estivermos sofridos, vamos fazer nossas orações, gente, para nós, para a gente ter força, para a gente ter coragem. Orar para os nossos familiares. Orar por aqueles que estão internados nos hospitais, sejam nossos parentes ou não. Orar pelos médicos, pelos enfermeiros, pelos trabalhadores da saúde que estão lá se esfalfando para ajudar as pessoas. E orar também para os nossos governantes. Eu tenho visto aí pessoas orando para os governantes, para que eles tenham discernimento, para que eles tenham responsabilidade, para que eles se lembrem que eles são quase que representantes de Deus aqui na terra. Que eles façam o melhor para o povo, que eles sejam honestos. Então, gente, a lei de destruição é uma realidade. Nós somos impermanentes aqui. Nós estamos aqui para evoluir, para crescer espiritualmente. Não tenhamos medo. Ninguém de nós quer morrer, né? É até aceitável que nós tenhamos medo, sim. A gente tem sonhos de ver os filhos crescer, de ver os netos, né? De prosperar, né? Mas vamos lembrar disso. Nós somos espíritos, nós não somos daqui. Tudo que está à nossa disposição são ferramentas que Deus colocou para a nossa evolução. Sejamos gratos a Deus. Por isso, de tudo dai graças. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O Senhor é o nosso pastor e Ele nunca nos faltará. Lembremos-nos disso. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a Deus pela vida. Agradecer a Deus pela experiência que nós estamos passando. E pedir a Ele que nos dê força, nos dê coragem, nos encha de esperança todos os dias da nossa vida. Senhor,
faça de nós um instrumento do seu amor. Que nós possamos, Senhor, brilhar a nossa luz. Que os nossos anjos de guardas possam estar conosco, nos protegendo, nos amparando, nos dando intuição, nos inspirando, para que nós façamos as melhores escolhas. Que nós não percamos nunca a nossa fé, a confiança em Deus. Que os benfeitores possam colocar nos nossos copinhos de água as energias, os remédios que nós estamos precisando. Que tenhamos todos um resto de domingo muito bom. Que possamos ter uma excelente noite de sono. Que amanhã, ao acordarmos, nós possamos nos lembrar de Ti, Pai, e te agradecer pela vida, e te pedir, Pai, cuida de nós. Nos abençoe, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Nós vamos agora, então,